Estamos de volta com o Nosso Opinion, esse programa produzido aqui nos Estados Unidos, semanalmente em português para vocês, programa que vai ao ar nos últimos 3 anos, todo sábado, no canal de YouTube e também em todas as plataformas sociais. É um programa sem viés ideológico ou político, onde nós sempre apresentamos 6 segmentos, né? A boa notícia, o agronegócio, economia com Cornélio, o bate e volta, o spot radical, o Sabor Brasil, momento cultural, a dica da semana, até tínhamos o highlights do Almaty, enfim, tudo para dar a vocês um final de semana mais alegre, mais interessante, com muitas notícias interessantes, aliás, milhares de notícias positivas e boas nos últimos 3 anos. Mas, hoje, depois de termos tido 2 semanas de testemunhos de brasileiros, onde a pergunta era qual é a sua expectativa para as eleições no dia 2 de outubro, e nós tivemos realmente, muito obrigado pelo massiva compartilhamento e audiência, estamos começando 3 semanas que faltam para uma eleição muito importante e a coisa deu uma apertada em termos de decisão. Nós estamos aqui hoje, vamos estar junto com o Cornélio Diniz, que é o nosso economista, empresário lá do Brasil, comentando de Belo Horizonte, e hoje comentando de Nassau, nas Bahamas, o nosso amigo Álvaro Santos, empresário, e vamos comentar um pouco sobre como é que foi essas eleições. E temos 5 vídeos, temos mais, temos quase 30, mas temos 5 vídeos que nós selecionamos hoje de cubanos, nicaragüenses e venezuelanos, falando para você o que é uma vida no país deles atualmente. Então vamos começar o nosso programa de hoje com o nosso amigo Cornélio Diniz e Álvaro Santos. Cornélio e Álvaro, estamos de volta aqui no Nosso Opinion, mais uma semana diferente. Não teremos, como eu falei agora, não teremos os nossos segmentos, né? Economia com Cornélio, o agronegócio, dica da semana, momento cultural, nada disso. Hoje é tão importante que nós sempre procuramos aqui no programa, telespectadores, tanto o Cornélio quanto o Álvaro, a trazer para vocês fatos. E quanto a fatos, não existe argumento. Então, como tem milhares de grandes experts de socialismo, comunismo no Brasil, e nós não somos experts, nós trouxemos essa semana alguns vídeos, muito poucos, temos mais de 30, vamos tirar só 5 hoje, para que vocês sintam na carne o conselho de quem está vivendo esse problema. Vamos começar com o senhor Johnny Mijares, que é um senhor de 70 anos de idade, há 46 de trabalho na área de transporte, na área de carga. O Brasil é um dos países que ele transporte, faz seu serviço, ele é venezuelano. Então vamos lá. Amigo brasileño, le habla Johnny Mijares, que tengo 10 años de residencia en Estados Unidos. No porque me quise venir, sino porque tuvimos un accidente político en Venezuela, que se llama socialismo. Venimos del futuro. Todo lo que nos está sucediendo en Venezuela les va a suceder a ustedes si no toman en cuenta realmente la situación que les viene encima. Voten a conciencia, revisen. El socialismo trae miseria, hambre y desempleo. Ojo. Cornélio, comenta o conselho do homem que vem do futuro para o Brasil. Amigos do Nosso Opinion, quando a gente escuta uma história como essa, poderia ser uma história isolada, mas temos diversas, centenas, milhares de histórias como essa que aconteceram, infelizmente, num país maravilhoso, um país com a riqueza do petróleo gigantesca, que além de tudo está numa área maravilhosa, com praias incríveis. E, infelizmente, a Venezuela sucumbiu ao lado negro da política, ou vermelho. É uma preocupação muito grande acontecer isso também com o nosso país. Tem acontecido na Argentina, tem acontecido no Chile, tem acontecido em outros países. Como fazer para proteger o nosso país de uma situação como essa? Cornélio, a solução não tem outra a não ser todos irem votar. Álvaro, comenta um pouco esse homem do futuro, esse empresário venezuelano que teve que sair de lá 10 anos atrás para morar aqui nos Estados Unidos, aqui em Miami.
O que nós escutamos até agora é nada mais, nada menos que uma síntese do que vem acontecendo aqui no programa através dos nossos comentários. Em primeiro lugar, temos que fazer valer a nossa opinião através do voto. Mais do que isso, esse voto tem que ser consciente. E o que foi discutido agora há pouco nesse comentário foi justamente para medirmos as consequências desse voto. Como ouvimos, temos experiência de outros países que, infelizmente, não foram muito bem sucedidas no que refere a regimes de esquerda, socialismo. Não estou querendo dizer que esse é o caminho que vamos, mas temos que avaliar muito bem os resultados até agora da economia, da política e votar com consciência, mas, acima de tudo, votar. Vamos participar do processo. 30 milhões de brasileiros não foram votar no último dia 2 de outubro. É um mar, é um oceano. São alguns países da América Latina que não foram votar no Brasil. E isso fez uma diferença danada. E falar em votação, falar em opinião, vamos colocar aqui agora um gráfico onde tanto o Cornélio quanto o Álvaro, quero que eles comentem a avaliação dos institutos ou empresa de pesquisa do Brasil. Ô Jay, a gente como economista, a gente estudou algumas matérias como econometria, como análise de gráfico, inclusive parte de demografia, onde os institutos de pesquisas são especializados em colher dados, tirar a parte de desvio padrão, para tentar chegar ao valor mais próximo da realidade. Temos institutos de pesquisas famosos no Brasil, extremamente sérios, mas esses números estão meio estranhos. Seria leviano da minha parte dizer que o Instituto XYZ tratou de forma errônea, precipitada, ou até mesmo de má fé. A gente vê resultados aí de 14, 15, 13, 11, 10% de diferença entre um candidato e outro. E, na conclusão, aproximadamente 5% de diferença. A diferença está muito grande. Está muito acima de qualquer perspectiva de desvio padrão. Não está na hora de fazer uma investigação sobre isso? A gente está vendo o Ministério Público tentando entrar para pesquisar sobre isso, mas eu não entendi até agora o que é fake news. Será que uma informação tão errada como essa e na mídia exposta na mídia de forma muito vigorosa poderia ser considerado fake news? Álvaro, qual é a sua percepção desses gráficos de pesquisa? Bom, Cornélio, meu querido economista, como eu sou administrador, eu já olho por uma outra ótica, que é a ótica mais da análise de bom senso. E uma coisa que me chama a atenção é uma expressão que tem sido muito usada nessas análises. É o voto de rebanho. Realmente, eu concordo com você, em primeiro lugar, as estatísticas, os números, em média, uma defasagem de 15%, que é realmente um número muito alto. Mas o que mais eu estranho é a questão de se você vota para um determinado senador ou deputado e acaba esse voto não sendo refletido no voto da presidência. Tem algo muito estranho, porque geralmente quem vota, ele vota de cima a baixo. E realmente as estatísticas não demonstraram isso. Não só uma defasagem dos números, como estamos vendo no gráfico, mas também uma coisa que contradiz digamos assim, a teoria do voto de rebanho. Então, eu pediria que todos analisassem sobre essa ótica também. Só tem uma coisa que eu acho que todo mundo tem que concordar. As variações são altas, de 7, 9, 10 até 18. Mas se você olhar o lado vermelho, se você levar mais 3 ou menos 3, todos acertaram que o candidato do PT ia ter entre 47% e 52%. E onde eles erraram foi da participação maior, mais ativa, mais participativa dos eleitores do presidente Bolsonaro. Ou seja, nenhum instituto errou do lado do PT. Eles erraram
na disparidade entre um e outro. Olha que coisa interessante. Obrigado, Cornélio. Obrigado, Álvaro. Vamos agora passar um vídeo de alerta a você, telespectador, de um cubano, o senhor Marlon, de 50 anos de idade, que nasceu em Cuba e viveu no regime dos irmãos Castro. Buenas, quería comentarles a ustedes, hermanos brasileños, soy cubano, mi nombre es Marlon, viví, tengo 50 años, viví bajo el régimen de los Castro. Solo quiero decirles que el socialismo es feo, la izquierda es fea, no trae nada bueno para ustedes. Las palabras que nos dicen son muy bonitas, porque desde niño eso es lo que he escuchado, palabras muy bonitas, dan muy buenos salmones, pero en realidad lo poquito que tienen se lo quitan. Y eso es lo que le va a suceder. Ustedes tienen una gran responsabilidad el día 30, cuando vayan a elegir su presidente. Tengan mucho cuidado a la hora de elegir, que están poniendo en riesgo su futuro. Se lo dice una persona que vivió bajo el régimen comunista. Hoy vivo en Estados Unidos, gracias a Dios, en el país de la libertad, al que tanto critican, pero el que tanto da. Ok, tengan cuidado y que Dios los bendiga, hermanos. Álvaro, comenta o senhor Marlon, de 50 anos de idade, cubano, que mora aqui há quase 20 anos e saiu desse regime lá de Cuba. Realmente, eu posso dizer com muita experiência, pois eu já estou convivendo com os Estados Unidos, especificamente essa área de Miami, que tem mais de 160 nacionalidades, dentre elas muitos países, como foi relatado agora pelo Marlon, que veio de regimes comunistas. E não é uma questão de simplesmente um posicionamento de direita ou esquerda aqui, mas é a realidade. Eu mesmo já viajei muito. Dentre as minhas viagens, estive na Venezuela, não estive em Cuba, mas, obviamente, convivendo em Miami, você tem muitos relatos de cubanos. Não se pode deixar de lado testemunhos como esse. Então, mais uma vez, eu repito, o voto tem que ser com consciência, observando os fatos, e acho que os relatos aqui expostos falam por si. Cornélio, você. Tenho 52 anos de idade. Ouvi dizer que Cuba era maravilhosa, restaurantes incríveis, uma receptividade a turistas espetacular. E a partir de Fidel Castro, tudo mudou. Eu sei que existem regras específicas de cubano para com os Estados Unidos. O próprio embargo que os Estados Unidos fez a Cuba por causa do regime, por causa da influência à época da União Soviética. E é uma pena pessoas sofrerem por causa de um ditador. Cornélio e Álvaro, se fosse só a pessoa sofrer, era bom. Nós temos 1.200.000 cubanos morando em Miami, uma cidade de 3,2 milhões de habitantes. Essas pessoas não vinham para cá porque gostaram de vir para cá. Aliás, Cuba, o país, é um paraíso em termos de águas do Caribe, um fruto do mar maravilhoso. É um espetáculo. Eles estão aqui porque no país deles a palavra liberdade não existe. Por falar em liberdade, vamos colocar agora um jovem, uma pessoa de 26 anos de idade, da Nicarágua, casado aqui, com 2 filhos de 4 e 6 meses, o Jeffrey Flores. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Jeffrey Flores, yo soy de Nicaragua, tengo 26 años. Le quiero hablar de las elecciones que están pasando ahorita en Brasil. Muchos años atrás en Nicaragua, como ustedes saben, Daniel Ortega está en la posición de poder sobre todos los nicaragüenses. Yo a los 6 años vi cosas en Nicaragua que han pasado porque Daniel Ortega completamente destruyó a nuestra gente. Hay mucha pobreza, hay muchos niños que no tienen comida, hay muchas casas que están completamente destruidas, hay muchas familias que no pueden trabajar simplemente porque Daniel Ortega ha destruido completamente el economy de nuestro país. Les quiero decir que abran sus ojos cuando tengan las elecciones en Brasil, que piensen en su futuro, que piensen en el futuro de sus hijos.
Acuérdese que yo tengo 26 años. Comparados a los años que ustedes tienen, he visto muchas cosas de pobreza en nuestros países, mucha gente muriéndose de hambre, no hay agua. Piensen bien las cosas. En las elecciones hay mucha gente que dicen que quieren nuestro país que esté bien, pero completamente no quieren eso. Piensen bien las cosas y si tienen el poder para votar, por favor voten, abran los ojos, que el futuro de nuestros hijos y de nuestros países dependen en ustedes. Cornélio, comenta o jovem Jeffrey Flores, da Nicarágua. Amigos telespectadores, o objetivo do Nossa Opinion é levar a boa notícia, levar notícias positivas. E o que eu percebo deste depoimento é que nós temos que tirar a parte positiva desse depoimento. E essa parte positiva depende de mim, depende de você. Você está disposto a correr o risco de que aconteça com o nosso país o que está acontecendo com a Nicarágua, o que está acontecendo com a Argentina, com o Chile? Só depende de você. Vamos tomar a melhor decisão? Dia 30 está chegando. Álvaro, seu comentário sobre o nosso jovem amigo nicaragüense Jeffrey Flores. Pois é, mais uma vez gostaria de salientar através desse testemunho da importância de votarmos, por como foi bem dito, isso é um poder que nos foi outorgado. Então, vamos usá-lo com muita sapiência, com muito esclarecimento. Uma outra coisa que me chamou a atenção nesse depoimento é a idade dessa pessoa. Com 26 anos, ele ainda está vivendo os mesmos dramas que gerações anteriores passaram, sem muito ter mudado. Se eu, que já tenho mais de 32 anos nos Estados Unidos, especificamente com Miami, que tem muito acesso a países da América Central, do Caribe, os relatos que eu ouço de outras pessoas com mais idade são exatamente idênticos. Só mudou o ano, mas vamos dizer, a dificuldade, as preocupações são exatamente as mesmas. E uma vez que você entra nesses regimes, como foi dito ali, já tem muitos anos, ele está há mais de 20 anos passando por isso, desde os 6 anos de idade. É muito difícil você sair. Então, é uma decisão que não impacta somente o futuro imediato, mas gerações por vir. Nós tivemos aqui 3 vídeos. Os 3 vídeos estão alertando para a importância do seu voto. Você decide. Vamos agora para mais um empresário venezuelano que teve que sair do país, está há 10 anos nos Estados Unidos, trabalha no ramo de seguros. Amigo brasilero, mi nombre es Ronald Martucci, tengo 49 años, tengo 10 años viviendo en Estados Unidos. Esa situación la causa la pérdida de mi país, Venezuela. Tuvimos hace más de 2 décadas una mala decisión política en escoger a un gobernante que se suponía que iba a arreglar los males de la corrupción y que iba a mejorar al país. Y lo que hizo fue exactamente lo contrario. Lanzó al país por un abismo socialista, donde eliminó las armas del pueblo, puso a la gente a pasar miseria y además cambió la Constitución para tener reelección indefinida. Es decir, el poder absoluto corrompe absolutamente a las personas. Eso ha causado una crisis migratoria sin precedentes en Venezuela. De hecho, ven venezolanos todos los días saliendo por las fronteras, llevándose a sus hijos, a sus madres, simplemente porque tomamos en Venezuela una decisión apresurada política de elegir a un candidato al cual no verificamos que fuese realmente o que iba a dar lo que realmente prometía. Él prometió un gobierno de paz, prometió un gobierno de progresista, prometió un gobierno de alegría y todo lo contrario fue lo que sucedió. Pesadilla, hambre, desesperación y además de eso, familias dispersadas en todo el mundo como la mía. Solamente les pido que piensen muy bien en cuál es el gobernante que van a ustedes decidir no solamente para su futuro, sino para el futuro de sus hijos y de sus generaciones siguientes. Piénsenlo muy bien. Aliás, essa migração, quem quer ter um pouco mais de ideia do que ele está falando,
Entra no Google, bota Operação Acolhida, vê a quantidade, centenas de venezuelanos andando, pessoas sem identidade, magros, estão comendo cachorro e gato na Venezuela, entrando na fronteira do Brasil, porque não tem o que comer na Venezuela. Comenta um pouco a esse alerta do nosso amigo da Venezuela, Álvaro. Bem, como eu disse anteriormente no comentário agora há pouco, dentre as minhas viagens eu tive realmente a oportunidade de estar na Venezuela e me estarreceu as condições. É um disparate enorme, pessoas andando com dólares na famosa pochete, que, claro, além dos dólares, tinha armas para se proteger, passando por postos de gasolina, você vê praticamente, era uma lavagem cerebral, porque a gasolina realmente lá é praticamente de graça, mas, ao mesmo tempo, na mesma rua, você via supermercados com filas e sem muitas opções. O que adianta? Quem se abastece são os automóveis, mas a população com fome. Esse testemunho que foi dado, realmente, temos que reconhecer, foi um testemunho muito duro, de uma pessoa relativamente jovem, que está há 10 anos apenas nos Estados Unidos, mas a história se repete. Tá? Os relatos independentes, se é Nicarágua, Venezuela, Cuba, o que seja, são experiências que foram baseadas em promessas que não foram realizadas, não foram entregues, digamos assim, e que, quando se foi ver, já estava tarde demais. Então, aqui não é uma questão, mais uma vez, volto a dizer, de esquerda, direita, socialismo, ou que seja, é uma questão de você avaliar os resultados. Eu acho que chegou na hora também, na véspera dessas eleições, aqui no nosso programa, não vou esconder mais. Eu mesmo, em programas passados, vinha dizendo muito claramente, temos que ser imparcial, temos que respeitar o voto, e mantenho essa posição de respeito ao voto. Mas nós, como comentaristas, eu tenho que dizer, pela minha experiência de Brasil, Estados Unidos e Américas em geral, realmente eu tenho que dizer, a situação, não vejo com bons olhos essa inclinação para a esquerda. Cornélio, comenta um pouco o conselho do nosso amigo venezuelano. Ô, Jay, você comentou sobre a Operação Acolhida, onde milhares de venezuelanos fugindo do seu país e entrando pelo Brasil através do estado fronteiriço, que é a Roraima. O que me choca é que, de acordo com o TSE, na votação no estado de Roraima, 2,25% das pessoas votaram em Ciro Gomes, 4,34% votaram em Simone Tebet, 23,05% votaram no ex-presidente Lula, 69,57% votaram no atual presidente Jair Bolsonaro. Será que existe alguma influência desses venezuelanos na votação dos brasileiros desta região? Ô, Cornélio, você não sabe, tem vários, estou falando de dezenas de ex-milionários venezuelanos morando em Miami. E sabe o que eles falam para mim? Já mandei minha caixinha, minha carrita. Que carrita é essa? Que caixinha é essa? Não, eu já mandei arroz, feijão, café, açúcar. Como assim? Macarrão? Como assim? Não, a gente vai para lá, passa uma semana, não tem o que comprar no supermercado. Exatamente o que o Álvaro falou. Você vai no supermercado lá, não tem. O pessoal está alertando. Depois, não vem dizer que nós não avisamos. Não é o Cornélio, nem o Álvaro, nem o Jay que estão mostrando para vocês. São pessoas oriundas desse país. Falam, cuidado, dia 30 vocês têm na mão o poder da votação. Aliás, 30 milhões de pessoas não terem votado é uma aberração. Então vamos agora com uma pessoa que chegou nos Estados Unidos há mais de 10 anos atrás e trabalha de faxineira. Olha quem ela era, olha o que ela faz aqui agora. Buenas, me llamo Miriam, soy cubana, tengo 60 años. Les contaré que soy auditora, que soy profesional de Cuba, de 30 años, trabajé casi 30 años siendo analista principal de auditoría, teniendo tremenda responsabilidad laboral y al final ganaba no menos de $5 al mes, donde no podía satisfacer las necesidades mías y de mi hija. Y por tanto decidí venir al país de la libertad, a Estados Unidos, en el cual vivo muy orgullosa
y hoy por hoy trabajo limpiando, pero con el sacrificio de mi trabajo, de mi limpieza, he podido mantener mi casa y mi hija. Mi hija vino con 20 años, estudiaba en Cuba estomatología y no pudo hacer nada, tuvo que dejar la carrera para venir para acá. Hoy por hoy mi hija está en la universidad estudiando estomatología, lo que en Cuba no pudo estudiar, porque ¿para qué? Si no, no tiene futuro, y con un futuro muy bueno va a tener aquí. Y por lo que le exijo que no vayan a votar por el izquierdismo, por el comunismo, porque no da nada bueno, simplemente da infelicidad, miseria y hambre como tiene Cuba hoy por hoy. Cornélio, comenta essa história vitória da senhora Miriam. Muito triste ver alguém que estuda, que se prepara para ter uma profissão melhor e, infelizmente, não ser reconhecida onde você trabalha. É a política do país e, para isso, já que não conseguia êxito, foi aos Estados Unidos. Nós temos aqui pessoas que são da esquerda e da direita que assistem ao nosso Opinion. Gostaria de dizer que você tem que decidir. Agora, nós temos que analisar os fatos. E eu acho que o Brasil está correndo perigo. Pense nisso. Álvaro, seu comentário, por favor, da senhora Miriam. Mais uma vez, outro relato de realmente um desafio, decisões a serem tomadas. Como você bem disse, Jay, são decisões que às vezes até não são necessariamente por opção, mas são por falta de opção, como foi dito agora. Falta de oportunidades. E uma coisa que nós, tanto eu como você, com mais de 30 anos nos Estados Unidos, América do Norte em geral, podemos dizer que os Estados Unidos é um país das oportunidades. Ao contrário desses países que estamos escutando nesses relatos, que realmente você não tem nem opção. Mais uma vez, tomada essa opção, ela talvez não tenha seguido a mesma carreira que teria em Cuba, mas o importante não é o status, não é ser faxineira ou ser auditora. O importante é que ela está tendo a oportunidade agora de realmente dar condições a ela e a filha dela para uma vida digna. E, nesse caso, a filha dela ainda podendo seguir realmente uma área que eu conheço bem, que é a estomatologia, muito importante, porque está ligado muito a diabetes, e ela não só está tendo oportunidade, mas como realmente está fazendo uma diferença muito grande hoje em dia na qualidade de vida das pessoas. Então, é um impacto que tem um efeito cascata em todos os sentidos, que volta a focar na decisão que impacta não só a sua vida, mas como todos a comunidade ao largo em que você habita, em que você vive. Realmente é uma decisão muito importante. E, mais uma vez, Jay, Cornélio, por isso que eu espanto muito a ausência de quem realmente não foi às urnas na última votação. E, mais uma vez, aqui no programa, como tenho dito, eu peço a todos que realmente, mais uma vez, não importa, claro que nós temos as nossas preferências, as nossas tendências baseadas nessas análises, mas, por favor, vão às urnas, façam seu voto valer. Obrigado, Álvaro, obrigado, Cornélio. Nós temos visto apoios de governadores eleitos, não eleitos. O PL fez uma bancada monstruosa. Vários, acho que 99% das pessoas que o presidente Bolsonaro apoiou, ganhou, foram eleitos. Alguns ficaram para o segundo turno, como o caso do Tarcísio, mas é quase que inegável que São Paulo não vai deixar de votar num Tarcísio com esse cabal de informação, de experiência. É muito simples o seguinte, vocês viram 5 relatos, 5 alertas, 5 pedidos assim, cuidado no dia 30. Pensa antes de votar. Não sei se você é de direita, de esquerda, de meio. O Brasil tem 39 países, ninguém é todo... É uma bagunça de partido danada, mas cuidado. O Brasil é um país maravilhoso, o 5º maior país do mundo, dessa economia, no momento de crescimento. Muito cuidado, como o Cornélio falou, como economista, morando no Brasil. Eu, que moro nos Estados Unidos há quase 31 anos, e o Álvaro também, nós estamos muito, muito preocupados. Fomos votar, 98% da votação em Miami era verde e amarelo. E o Brasil precisa entender
que esses conselhos, depois de dizer que a gente não falou, hein? Os conselhos de quem mora nesses países estão dizendo o seguinte: cuidado, o discurso é lindo, agora o partido e a execução das tarefas depois é terrível. Que vocês tenham uma semana maravilhosa, que os apoios sigam crescendo, que realmente o nosso programa traga para vocês informações que possam ser úteis. Muito obrigado, Álvaro, pela gentileza. Obrigado, Cornélio. Obrigado a vocês que estão nos ajudando há 3 anos. Na nossa opinião, que a gente nunca fala de política, mas chegou um momento que deu uma complicada. E vamos nos unir para poder realmente ter um resultado positivo. Tenham uma boa semana. Fique com Deus. Até semana que vem.